Cultura Sul Notícias, seu canal de informações. Muito bem, bom dia para você. Agora 8h17. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a Cultura Sul FM, você que está no rádio 97.5, você que está na nossa live também no Facebook. Nossa entrevista de hoje é com o empresário e coach aqui de São Mateus do Sul, Valdir Venglarek. Vai falar sobre a palestra que acontece hoje na Associação Comercial em São Mateus do Sul. Lembrando que é 1 quilo de alimento a entrada para você conferir essa palestra, que será a partir das 19 horas, né? Análise de perfil comportamental e autorresponsabilidade. Aprenda a aproveitar todas as potencialidades de seus colaboradores e seja mais assertivo na hora da contratação. Esse vai ser o tema da palestra do Valdir Venglarek, que está hoje aqui para bater um papo com a gente, falar sobre essa palestra e, claro, falar um pouco também da sua trajetória. O Valdir, que é um empresário muito conhecido aqui na cidade de São Mateus do Sul. Bom dia, seja bem-vindo, Valdir. Bom dia, Cleverson, bom dia, Elias, ouvintes da Rádio Cultura Sul. É um prazer estar compartilhando com vocês um pouco da minha trajetória e falar um pouco sobre o tema que nós vamos abordar hoje na Associação Comercial. Pois é, o Valdir, que agora é coach integral sistêmico. Explica para quem está ouvindo o que é coach integral sistêmico para os ouvintes, Valdir. Coach integral sistêmico é uma palavra bem complicada, né? CIS. O coach veio de treinadores. Uhum. Ele foi criado mais ou menos no século XV, deu início à palavra coach, que era transformação e transportes de na época, cavalos e tudo mais. Mas o coach integral sistêmico, ele é um método de transformação de pessoas, transformação de crenças e valores, através do método CIS, que é do Paulo Vieira, da Febracis, que traz os dois lados do nosso cérebro, falando de uma forma metafórica, né? Uhum. O lado racional e o lado emocional. E sobre o tema da palestra, que é análise de perfil comportamental e autorresponsabilidade, o que seria? Análise de perfil comportamental nada mais é do que você se autoconhecer e conhecer a sua equipe. Então, a maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande quando, e eu não sou muito diferente, quando me fizeram uma pergunta: quem é você? Então eu deixo essa pergunta para vocês pararem e pensarem um pouco. É uma pergunta muito difícil de você responder. Quem é você? Você fala de muitos outros temas, mas quando você vai falar de você, muitas vezes você não sabe nem quem você é. Então essa análise de perfil é uma teoria, na realidade que é baseada em três pilares, né? Uhum. E ela é dividida em 4 etapas, que são os dominantes, os influentes, os conformes e os estáveis, que são os perfis de cada pessoa, né? Uhum. Em relação à questão dos colaboradores ali, sobre as empresas, né? Sobre ser mais assertivo na hora da contratação, como que você poderia explicar isso pra gente, para quem tá ouvindo? O mais assertivo, nós dizemos, eu gosto de usar muito o exemplo do Neymar. Uhum. Digamos o Tite. O Neymar é um ótimo jogador, né? Vocês concordam comigo? Sim. Você contrataria o Neymar hoje para jogar na zaga do teu time? Pois é, difícil, né? Então, ele é um ótimo jogador, mas ele tem que ser colocado na posição correta que ele pode desenvolver. Na qual é qualificado para Exatamente. fazer. Então, a maioria das empresas hoje que não faz uma análise de perfil comportamental, eles têm muitos Neymares jogando na zaga. Não quer dizer que aquele profissional ele é um mau profissional. Às vezes ele está mal locado dentro da empresa. Está na função errada. Ele está na função errada, exatamente. Pois é, isso é muito importante, né? Porque acontece muito. Às vezes as pessoas querem resultado, mas não analisam ali o perfil dos colaboradores, e isso que você falou é muito importante, né? Em relação à palestra de hoje, a partir de que horário vai ser? 19 horas, é isso, né, Valdir? 19 horas, na Associação Comercial. E é 1 quilo de alimento a entrada? Isso. Quando que você resolveu entrar novo desafio da tua vida de ser coach? Eu já tinha visto falar há algum tempo atrás da Febracis, do método CIS do Paulo Vieira, mas a partir de junho de 2022, que foi quando eu tive o primeiro contato no CIS em Camboriú, que eu tomei a decisão de fazer essa transição e incorporar mais essa função no meu ramo empresarial, que é o coach, né?
Entendi. Sobre a autorresponsabilidade, estava conversando nos bastidores com o Valdir ali, né? O que seria a autorresponsabilidade, Valdir? Autorresponsabilidade quer dizer o quê? Isso é um termo também criado pelo próprio Paulo Vieira, né? Que ele demorou muito tempo para chegar nesse termo. E autorresponsabilidade é nada mais do que você ser responsável por aquilo que você faz e os resultados que você obtém. Naturalmente, hoje nós temos o hábito de culpar coisas externas pelos resultados que nós temos em nossa vida. Tem pessoas que sempre tem uma desculpa para algo que está acontecendo, né? Essa questão da responsabilidade, as pessoas gostam de terceirizar muitas vezes a culpa, né? De algumas coisas. A gente estava falando sobre a questão de empresa, né? Tem gente, por exemplo, que quer um salário melhor, mas será que realmente a pessoa está qualificada, merece esse salário melhor? Às vezes muita gente fala, mas eu estou aqui há 2 anos, estou aqui há 3 anos, acho que eu mereceria esse aumento, mas está há 3 anos ali literalmente fazendo o quê? Tem algo diferente? Ou se você sair hoje, qualquer pessoa faria essa mesma função que você está fazendo? Então, isso entra na questão da autorresponsabilidade, né, Valdir? Do seu próprio salário, de você merecer um salário melhor, você se qualificar para realmente ser valorizado como você quer ser valorizado pela empresa? Exatamente. Esse é um dos principais pontos da autorresponsabilidade. Porque, digamos que 97% das pessoas hoje, eles entram dentro da empresa para executar uma função. Uhum. E eles confundem muito tempo de trabalho com preparação. Então, por eles estarem trabalhando muitas vezes 10 anos, 15 anos na empresa, eles se acham no direito de que o salário deles tem que ser aumentado. Mas a pergunta que eu sempre faço é: o que você está fazendo de diferente para que você mereça um aumento de salário? Ou você continua fazendo a mesma coisa que você fazia desde o primeiro dia que você começou a trabalhar na empresa? Então, essa pergunta que sempre tem que ser respondida por você mesmo, né? Por que eu mereço um aumento de salário? O que eu estou fazendo de diferente pela empresa? Quais as atribuições melhores que eu estou trazendo para dentro da empresa? Pois é, isso é muito importante. Acho que faz muita gente que está ouvindo refletir sobre isso, porque uma empresa, ela gira em torno de resultados, em torno de números, e ela precisa que os colaboradores tragam um retorno. E é aquela troca, né? Você traz retorno e, consequentemente, você vai ser valorizado, né? Você se qualificando para determinadas funções. E se você acaba fazendo a mesma coisa e não se qualificando, você não vai ter resultados diferentes. Isso é muito natural. Você não vai... tem uma metáfora também que diz que se você plantar milho, você não vai conseguir plantar soja, não vai conseguir colher soja, né? Então, a autorresponsabilidade também é muito voltada para esse tema. Você jamais vai conseguir colher uma coisa que você não plantou. Então, tudo aquilo, a conta bancária que você tem hoje, digamos que você tem lá 1 milhão de investimentos, méritos teu. Digamos que você tem lá 1 milhão de dívidas, méritos teu. Não é o governo, não é a empresa, ninguém é responsável por isso. Todas as tuas ações vão trazer as reações. Pois é, e será que isso tem a ver com a cultura também de um povo? Porque eu percebo assim que a gente vê muitos países, né, que é diferente algumas coisas. E o brasileiro ainda tem essa questão de esperar tudo do governo, né? O brasileiro quer que o governo faça tudo por ele e muitas vezes acaba não caminhando com as próprias pernas, querendo ele mesmo fazer a diferença na vida dele. Você acha que isso é uma questão de cultura, Valdir? Isso eu acredito que é um pouco cultural, porque desde do nosso estudo hoje, nossa grade escolar, ela não tem nenhuma matéria voltada para empreendedorismo. Uhum. Normalmente as escolas hoje, elas ensinam você se formar e passar num concurso e ter uma vida estável. O que é vida estável? Não existe estabilidade de vida. Você tem uma estabilidade até enquanto você está trabalhando. É verdade. E eu estava comentando nos bastidores também que seria muito importante, né, na questão escolar ter essas disciplinas de empreendedorismo, de como que a pessoa pode ter a própria empresa, até questões políticas mesmo, que o brasileiro tem um pouco de preguiça de falar sobre, e começar a ser ensinado nas escolas da maneira correta. E eu percebo que as pessoas não se interessam muito por esse tema também. Eu, no curso que eu fiz de jornalismo, nós estudamos 2 anos em empreendedorismo e comunicação empresarial, né? Como que funcionam as empresas, a questão de empreendedorismo, e eu percebia que os meus colegas, a maioria não se interessava por
por esse assunto, por essa forma de trabalhar, digamos assim. A maioria ele estava pensando realmente na questão do piso salarial, de conseguir um emprego, e não se interessavam pela disciplina ali de empreendedorismo e também da comunicação empresarial. Então tá bem inserido isso na nossa cultura mesmo. As pessoas acabam ficando meio receoso nesse sentido. É porque ser empreendedor, principalmente no Brasil, devido à grande burocracia que você tem para abrir uma empresa, ele fica até um pouco, amedronta um pouco as pessoas. Hoje acho que você tem que tirar em média eu tenho pub, para você ter um pub, se não me falha a memória, tem que ter 5 alvarás diferentes. Então é um processo muito árduo até você conseguir começar a trabalhar. E depois que você começa a trabalhar, uma carga tributária muito alta também. Então isso assusta um pouco. O empresário hoje no Brasil ele tem que ser muito valorizado, porque só pessoas de coragem realmente encaram para ser um empresário. Isso chama-se autorresponsabilidade. Sim, e porque além de todas essas burocracias e impostos, tem a questão também muitas vezes do aluguel ali que a pessoa tem que pagar, que não são baratos os aluguéis para você, né, ter a sua empresa. A questão dos funcionários também, o empresário, independente do que aconteça, no final do mês tem que vir um salário para os funcionários, né? Então, realmente é um grande desafio. Nessa questão de empreendedorismo, Valdir, você estava falando sobre os colaboradores, sobre a questão também de ser racional e emocional. Como que o empresário, você que já tem muita experiência nesse ramo empresarial de empreendedorismo, separar o racional do emocional na hora que você precisa mandar alguém embora? Né? Que eu percebo também que muitas empresas têm essa questão do emocional, não vou mandar ele embora porque está muito tempo aqui, porque precisa do emprego, mas muitas vezes ali aquele funcionário não está rendendo mais o que a empresa precisa. E como que o empresário lida com esse lado emocional e racional? Do racional tem que mandar embora mesmo, mas o emocional não, mas se eu mandar embora, o que ele vai fazer da vida? Aí entra uma questão de responsabilidade do empresário. Uhum. Porque se você tem uma equipe, digamos, de 10 colaboradores, e dentre esses 10, um colaborador não está rendendo. Quem que tem que fazer o serviço por esse colaborador que não está rendendo? Então, o empresário, ele tem que ser racional e emocional ao mesmo tempo. Uhum. Se ele agir pela emoção e não dispensar esse colaborador, ele vai estar sendo injusto com a equipe que está tendo que fazer o serviço daquele colaborador que está recebendo o salário. Esse é o racional. Uhum. E se ele levar pelo lado emocional, pensar como que aquela pessoa vai se virar, vai achar outro emprego, como que ele vai viver, tem muitas vezes que a hora que você faz o desligamento desse colaborador da tua empresa, você está fazendo um favor para ele. Porque se ele não está rendendo aquilo que é lhe proposto dentro da empresa, é porque ele está trabalhando infeliz. E se ele está infeliz, a partir do momento que você dispensa, ele pode ser que ele ache a sua real função dentro de uma outra empresa, ou às vezes até mesmo como um empreendedor. Eu fui demitido do Mercado 70 em 1992, acho. Vou falar um pouquinho, já vão ver que eu já sou um pouco velho, né? E na hora que eu fui dispensado, eu não entendia por que eu fui dispensado. Uhum. Mas depois eu agradeci, até fiquei amigo do seu Mídio, que na época era o gerente, o proprietário gerente, né? Virei amigo dele e um tempo depois eu agradeci ele por ele ter me dispensado. Uhum. Porque eu estava trabalhando infeliz lá dentro. E consequentemente eu não estava rendendo aquilo que era me proposto. Pois é, essa questão de trabalhar infeliz é uma coisa que eu percebo que muitas pessoas trabalham infelizes nos seus locais de trabalho. E isso acaba prejudicando não só a empresa, mas a própria pessoa. Porque você acordar pela manhã e trabalhar totalmente infeliz e com preguiça e com raiva de estar lá, é uma coisa que prejudica os dois lados, né? Exatamente. Além dele prejudicar a empresa, ele está prejudicando ele mesmo. Consequentemente, vai prejudicar o seu relacionamento familiar com os filhos e amigos. Porque se ele não tem um objetivo para ele sair da cama cedo, se ele já levanta com preguiça, é porque ele não tá tendo nenhum objetivo na vida dele dentro daquela empresa que ele está trabalhando. Então ele vai trazer consequências muitas vezes para a saúde, que tem pessoas que entram num estado depressivo devido ao resultado do trabalho por eles estarem trabalhando infelizes. Sim, o importante eu acho que é sempre você
ter um objetivo, né? Ter uma meta ali, mesmo que se esteja há muitos anos uma empresa, às vezes fazendo a mesma coisa, são vários leques ali que você pode se qualificar e se propor a fazer coisas diferentes. Eu acho que você sempre tendo um objetivo, você acaba ficando mais motivado, né, Valdir? Com certeza. Hoje, por exemplo, a minha rotina de acordar é 4:30 da manhã. Pode ser que, acho que é um pouco cedo, né? Mas eu levanto para quê? Levanto para mim estudar, que é o melhor horário que eu acho que o meu cérebro funciona. Tem gente que o cérebro funciona melhor à noite, mas o meu funciona de manhã. Então, o meu aprendizado durante a manhã, das 4:30 até as 8 da manhã, eu já tenho 3 horas e meia de estudo com qualidade. E se você vai levantar sem ter um objetivo, é igual você chegar na rodoviária e pedir uma passagem de ônibus sem você saber o destino que você quer chegar. Você vai conseguir comprar a tua passagem? É a mesma coisa na sua vida. Se você não tem um objetivo, aonde você vai chegar? Qual o caminho que você quer trilhar? Faz todo sentido. Agora a gente está quase chegando no finalzinho aqui. Hoje então a palestra, 19 horas, sobre análise de perfil comportamental, autorresponsabilidade, muito mais ainda sobre esse assunto. 1 quilo de alimento à entrada na Associação Comercial a partir das 19 horas, hoje dia 19. Valdir Venglarek, que é coach integral sistêmico. Eu vou falar um pouco de você agora. Você comentou que você trabalhou no 70. Esse foi teu primeiro emprego aqui na cidade? Esse já foi o segundo emprego. O primeiro eu trabalhei na área da Petrobras, na construção da nova retorta. Ah, sim. Foi em 1990, se não me falha a memória. Tá, e você é empreendedor já há muito tempo. Qual que foi o seu primeiro empreendimento aqui na cidade? Meu primeiro empreendimento foi o transporte escolar com bestas na época. As primeiras vans que veio para São Mateus foi as que eu trouxe. Então, faz algum tempo já também. Eu fazia transporte escolar com Kombi. E daí eu migrei para as bestas na época. Até eu brincava, né? Que eu tinha 2 e mais eu, né? Tinha 3 bestas que faziam o transporte escolar. Então você ali, quando você saiu dos 70, né? Quando você começou a tua carreira profissional ali como funcionário, você já tinha em mente de se tornar um empreendedor ou foi depois que você saiu dos 70 que surgiu esse desafio? Na realidade, isso acho que já é uma coisa que já vem do meu cérebro, do meu berço, porque eu nunca me conformei em estar trabalhando no interior da forma que eu trabalhava. Na época que eu trabalhava com os meus pais. Qual interior que você do Imboque? Do Imboque, isso. Eu trabalhava na lavoura na época do cavalo, de roçar com foice, então era um trabalho árduo. Não que eu não gostasse de trabalhar, mas eu gostava dos resultados do trabalho. E na minha visão, aquele trabalho com os braços e com a força, eu não ia conseguir chegar a lugar nenhum. E o Parque Aquático Sauê, né? Que é um dos empreendimentos ali que mais conhecidos aqui da cidade. Como que surgiu a ideia de... que não tinha parque aquático aqui na região. Como que surgiu a ideia de você fazer o parque aquático? Eu comprei aquele terreno para mim colocar gado. E eu coloquei gado e aquele bicho começou a me incomodar. Começou a fugir. Eu digo, acho que é mais fácil eu trabalhar com gente do que com boi. Tem muita gente que acha o contrário, né? Tem muita gente que acha mais fácil lidar com animais do que com gente. Eu já prefiro trabalhar com gente do que com animais. E pela minha área ter muita água, me deu o clique de eu montar um parque aquático. Bom, se tem bastante água, vamos trabalhar com a água que tem no terreno, né? Ou seja, do limão faça uma limonada. Sim. E na época, as pessoas acreditavam, teve gente que falou, não faça isso, que eu acho que não vai dar certo, ou aquelas pessoas que tenho certeza que não vai dar certo. Teve alguém que falou que não daria certo o parque aquático? O que você acha? Eu acredito que deve ter muita gente que falou, não seja louco de fazer isso. Não faça isso, aqui é uma região fria, aqui chove demais, não vai dar certo. É o que mais você ouve quando você vai começar um novo empreendimento. E muitas vezes as pessoas não falam por mal, é porque elas não têm coragem de fazer, então elas querem te segurar para que você fique no mesmo nível de coragem que eles têm. Então eles matam o teu sonho, se você não for uma pessoa resiliente, para que você fique no mesmo nível de preguiça, de comodismo que eles estão. Entendi. Eu estava até comentando com o Valdir sobre a questão do Beto Carreiro, né? O Beto Carreiro, ele é muito amigo do apresentador do Ratinho, e quando ele foi montar o parque lá em Penha, ele foi lá, viu aqueles terrenos, era só banhado, na época era um terreno que não tinha muito valor, assim. Hoje você vê o Beto Carreiro pronto, você não imagina que ali tem uma grande história, né? O Beto Carreiro começou com uma roda gigante só. Tem as fotos, tem lá no memorial,
e eu vi uma palestra com a presidente na época do Beto Carreiro, daí apareceu o depoimento do Ratinho, isso numa palestra que teve lá na Uniuv, na faculdade. E o Ratinho falou que o Beto Carreiro levou ele lá e mostrou os terrenos e falou: ó, minha intenção é montar aqui o maior parque temático da América Latina. Eu tô pensando em comprar, já vi o financiamento, vou financiar todos esses terrenos aqui. E o Ratinho mesmo disse: ó, eu falei pro Beto Carreiro, não seja louco, porque você vai jogar dinheiro fora, você vai perder, vai ser a maior loucura da tua vida. Aí o próprio Ratinho falou no final: ainda bem que ele não me ouviu, porque se ele tivesse me ouvido, nós não teríamos o Beto Carreiro hoje. Então, muitas vezes a gente tem um sonho, a gente tem um objetivo e muitas pessoas acabam se deixando influenciar, às vezes que às vezes nem é por mal mesmo, como você mesmo disse, né? A pessoa resolve deixar pra lá, porque é mais fácil desistir, às vezes, né? Do que encarar os desafios. Agora, imagina se o Beto Carreiro tivesse ouvido o Ratinho, que já era um apresentador, já era um empresário na época também, né? Já era uma pessoa, digamos assim, com experiência nesse ramo, para falar: não entre nessa furada. Se ele tivesse ouvido, que hoje não teríamos o Beto Carreiro, e seria totalmente diferente ali, porque o Beto Carreiro não só se tornou o maior parque da América Latina, como mudou toda a história daquela região de Santa Catarina ali, né, Valdir? Economicamente falando, hoje acredito que aquela região é um ponto turístico de Santa Catarina devido a um sonho do Beto Carreiro. E você falou uma coisa interessante: ele já tinha uma visão daquilo que ele queria. Ele queria se tornar o maior parque temático da América Latina. Sim. Então, aquela história que eu te falei da passagem: como que você vai chegar a um destino sem você saber aonde você quer chegar? Mas se você não der o primeiro passo, você não vai conseguir chegar até o resultado final. E a maioria das pessoas desistem antes mesmo de dar o primeiro passo e matam muitos sonhos que eles poderiam realizar, que transformaria não só a vida deles, mas também a vida de outras pessoas, como o Beto Carreiro transformou na região. Mudou toda a realidade. Existe ali aquela região antes e depois do Beto Carreiro, né? Exatamente. Penha era uma cidade totalmente desconhecida. Hoje, Penha, se for de ver na estatística de turismo, é mais conhecida que Balneário Camboriú. Com certeza. E muitos vêm para Balneário Camboriú pelo atrativo que tem na Penha, que é do Beto Carreiro. Sim, dificilmente alguém vai para aquela região sem tirar um dia para ir no parque. Isso acaba movimentando não só a economia ali do parque, mas de todo mundo, né? As pousadas, restaurantes, hotéis. Isso acaba influenciando diretamente em toda a economia da região. Pelo um sonho, na época, uma pessoa chamada de louco. Então, graças a esses loucos, mesmo o caso do Walt Disney, é outro louco. Sim. Então, os loucos que fazem a diferença no mundo e que fazem com que o mundo se transforme. Pois é, o próprio Silvio Santos, na verdade, que todo mundo conhece a questão do lado empresarial dele, ele resolveu ter a própria emissora porque a Globo não queria contratar ele como funcionário, porque o Silvio nunca foi funcionário, né? Ele sempre teve a questão dos horários locados ali nas emissoras, e quando a Globo resolveu mudar completamente na questão do padrão, o famoso padrão Globo, eles queriam que o Silvio Santos assinasse um contrato que ele não tivesse nenhum empreendimento na área da comunicação, né? Porque isso era um objetivo dele. Então, não dando certo esse contrato dele com a Globo, ele saiu de lá e resolveu montar a sua própria emissora, né? Correr atrás desse sonho, e hoje está aí o SBT, que é uma das grandes emissoras também. Então, tudo tem um lado positivo, né? Quando você tem um objetivo, você tem ali, quando você sabe onde você quer chegar, né, Valdir? Com certeza o Silvio Santos agradece até hoje de não ter dado certo o emprego dele na Globo, né? Sim, porque ele estaria rico igual no sentido dele, mas não seria esse grande empresário que gera muito mais empregos, né? Com certeza, o sonho dele foi maior do que ele realizou muito mais fazendo aquilo que era o sonho dele, que era proposto, do que se ele fosse simplesmente sobreviver, que seria o caso se ele fosse trabalhar empregado, né? Com certeza, mudou completamente a realidade dele. Muito bacana o papo, muito interessante, muito inspirador para quem está ouvindo. E só fazer um comentário do Valdir aqui antes. Eu conheço o Valdir há bastante tempo e a gente estava falando sobre a questão de reclamar. Eu nunca ouvi você reclamar de nada, Valdir. Eu acho que isso é uma coisa muito positiva, né? Você não reclamar das coisas, no sentido sempre estar ali com um pensamento positivo. Isso é uma coisa que eu aprendi já há algum tempo. Eu reclamava antes de você me conhecer, talvez eu reclamava um pouco, porque eu não entendia um pouco da autorresponsabilidade. Mas depois que eu comecei a aprender a autorresponsabilidade, que tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu faço vai ter uma consequência e vai ter um resultado, não adianta eu reclamar da chuva, não adianta eu reclamar do frio ou do calor. Eu não tenho controle sobre isso.
Então, o que vai me trazer? Para que eu vou ficar gastando energia reclamando? Então eu gasto energia pensando e agradecendo. Porque você tem a chuva, eu tenho água. Você tem o frio, eu posso usar blusa. Então, tudo isso para nós eu acredito que é importante na nossa vida. Por reclamar, você gasta muito mais energia reclamando do que produzindo. Com certeza. Agora 8h42, chegou ao final nosso bate-papo com o Valdir hoje, então não esqueça, 19 horas pode encerrar fazendo o convite para as pessoas sobre a sua palestra hoje, Valdir. Eu agradeço o espaço que vocês me cederam para que eu pudesse falar um pouco dos temas que vão ser abordados hoje em nossa palestra. E para quem quiser, eu acredito que ainda tem algumas vagas. Ontem eu passei lá, já tinha algumas reservas feitas. Então faça a reserva na associação comercial ou diretamente no meu WhatsApp 429-8836-9625. Mais uma vez, obrigado pelo espaço e espero vocês lá para que a gente se aprofunde mais nesses temas. Muito bem, abraço, Valdir. Agora 8h42, daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Cultura Sul Notícias. Bom dia.